passado pela demência. Bom, já que o mestrando Lobinho também faz parte do contexto educacional aqui hoje, nesse presente espaço, eu gostaria que ele viesse para cá, para ser encarado por vocês frontalmente, frontalmente, vai fazer parte. Vai fazer parte. Vai ser um dos mentores hoje aqui. Bom, para começar, foi feita a apresentação, né, dos ilustres mestres e mestrandos. Os senhores aí, a maioria eu conheço, porque a nação é uma associação co-irmã. E, aproveitando o ensejo, eu gosto de enfatizar sempre nos eventos que eu vou sobre a minha obediência às regras hierárquicas. Porque se não fosse assim, o nosso país, se não houvesse a hierarquia é o quê? É obediência gradual, né, aos parâmetros sociais de funções. E na capoeira nós seguimos isso. Se assim não fosse, a capoeira seria uma bagunça. Como foi outrora. Mas não foi uma bagunça desestruturada, não é? Uma bagunça social. Né? De um lado, os capoeiristas e outros repressores da capoeira. Então criava-se aí uma bagunça. Então eu, como sou obediente, até eu sou militar, eu sou fuzileiro naval, e aprendi muito naquela cartinha nossa, né? O RDM, Regulamento Disciplinar para a Marinha, né? Tem o RDE, Regulamento Disciplinar para o Exército, RCPM e tal. E a capoeira nós temos nosso regulamento, né? RDC, Regulamento Disciplinar da Capoeira, que é a obediência às normas, né? Aos parâmetros da capoeira. Então eu gosto sempre de enaltecer, né, o valor das pessoas, né? Independente de graduação, né? De graduação. E gosto também de valorizar, reconhecer e me espelhar nos mais antigos, porque é com os mais antigos que a gente aprende, né? Então o mestre Chita é o mais antigo aqui em São Gonçalo, e é o mentor, né, da nossa capoeira aqui. Quando eu vim da Bahia para cá, 1972, aí, quando aqui não tinha nem federação ainda, era a Confederação de Pugilismo do Estado do Rio de Janeiro, a Federação de Pugilismo. A capoeira ali era incluída, né, dentro dos outros esportes, karatê, boxe e tudo mais. Então aqui eu já encontrei o mestre Chita, né, um grande potencial. Estou dizendo que é a história da capoeira, comecei a história da capoeira muito simples. O mestre aqui. Então ele tinha um grande potencial, como tem hoje, um potencial até maior que hoje, porque o potencial dele hoje não é um potencial apenas físico, apenas de conhecimento de jogo de capoeira. É um potencial, né, de conhecimentos, de capacidades, né, de integração, de cidadania e de família. Isso é que estrutura o ser humano. Então eu gosto sempre de não tecer isso, né? Porque se a gente primeiro valoriza o homem, o nosso esporte está garantido. Se a gente não valoriza o homem, o nosso esporte está meio capenga. Nós temos primeiro que valorizar o homem, né? Que é a figura do capoeirista. Tá? E como mestre é sempre mestre, a gente tem que colocar em pauta. Por quê? Porque nós temos na nossa vida, na nossa existência, o Deus. Então a gente tem uma controvérsia, uma dúvida, quem é Jesus, quem é Deus. Como nós também temos controvérsia na capoeira. Quando a capoeira foi criada? Século XVII ou século XIX? É controvérsia. É controvérsia. E tudo que é controvertido causa dúvida, e é impossível da gente, sem ter fundamentação, afirmar século XVII, século XIX. Né? A gente tem que fazer um retrospecto de conhecimentos históricos, tá? E esse retrospecto de conhecimento histórico, ele vem muito antes do surgimento da capoeira, para poder formar a sua conscientização e tirar o nosso conceito, a nossa análise daquilo, para poder emitir uma opinião. Né? Primordialmente, a capoeira era o quê? Era um veículo de criminalização. Tá? A capoeira, quando surgiu, era, né, criminalizada. Criminalização.
Aí do governo do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, esse presidente, ele foi o mais cruel dos cruéis para a capoeira. Que era a entidade mais máxima, né, que governava o nosso país e que tinha a capoeira como um grande mal, um malefício. Então ele criou um decreto-lei 487 de 487 de 89. Esse decreto-lei, ele punia todo capoeirista, né, que fosse pego em flagrante. Ora, nós sabemos o termo, né, do vocabulário fragrância. Tá? Fragrância é o ato, é a instantaneidade, né? Outros autores dizem, aqueles que fossem pegos, né, até com passos apressados na rua, significava que estava correndo, fugindo da polícia, seria preso, né? Mas na realidade é o flagrante. Então todo aquele que fosse pego em flagrante, ele era desterrado para Fernando de Noronha. Ora, eu gosto muito dos vocábulos, porque eu sou professor de língua portuguesa, então eu gosto muito de me pegar nos vocábulos. Toda vez que eu falo um vocábulo, é porque eu já pesquisei no Aldeia, né? Mas tem vocábulo fácil que é tipo procedimento de certo o que é. O desterro tem o quê? Nós temos o radical da palavra terra. Des é o contrário, né? Então tirar da terra, colocar em terra estranha. Fernando de Noronha. E lá em Fernando de Noronha todo mundo sabe, né? Quem estudou a história sabe, Fernando de Noronha era e ainda continua sendo um perigo hoje, mas antigamente era para morrer, era para sacrificar. Sem falar no açoite, né? Porque o açoite era o que? Era aquelas chibatadas que tinha, amarrava e pronto, assim, esse era o castigo de quem fosse pego, né, em flagrante, ou seja, articulando o movimento da capoeira, né? Até que veio o presidente Getúlio Vargas, isso já em 1937, ele descriminaliza a capoeira. Ele reconhece a capoeira, olha a contradição de governo. Ele reconhece a capoeira como esporte. Veja bem, ele reconhece a capoeira como esporte. Mas não basta ser só como esporte. Genuinamente nacional brasileiro. Ora, aí é a chave para a evolução, não é o progresso. Evolução é progresso. Evolução é progresso, mas progresso a gente já conseguiu, a gente dá a ideia que o progresso está um progresso muito objetivo, né? Mas a evolução é aquela coisa que é sacrificada, que é lenta e tal, né? Como foi, né, o nosso Brasil, né, colocado na bandeira nacional, lá naquela faixa branca, ordem, não pode ter bagunça, ordem, obediência e progresso, crescer. A capoeira, ela segue, por isso que eu tenho um amor à capoeira terrível. É por isso que a capoeira segue esse parâmetro, né, da ordem do progresso, né? Então, chegando, né, a 1917, aí veio, né, o reconhecimento, né? Mas isso aí ocorreu, por quê? O presidente Getúlio Vargas, ele vendo uma apresentação de capoeira, eu pergunto, feito por Bimba ou por Bastinha? Bimba. Tá ali, né? Foi prato cheio. Né? Foi prato cheio. E a primeira academia foi fundada por Bastinha, não foi fundada por Bimba, a primeira academia.